A presbiopia, pessoal, a equação é a mesma que nós já vimos para os hipermétropes. Olha aqui o cidadão afastando para ler, né? Significa que ele tem que usar já uma lentezinha para conseguir ler. A gente chama essas lentes de lentes multifocais, porque o envelhecimento ele causa dificuldade de ver de longe inicialmente, mas a coisa vai piorando, né? Então, por que que isso acontece, né? Porque a musculatura que faz com que o cristalino modifique, ela está fraca, ela perdeu a tenacidade dela. Essas fibras estão endurecidas e elas não conseguem mais curvar o cristalino para distâncias diferentes. Ele está meio fixozão, entendeu? Aí a gente não tem mais o poder de acomodação visual, tá certo? Aí a gente tem que usar um óculos para distâncias diferentes, né? Ó, ele tem um grau aqui em cima, a gente vai andando, a gente chama de lentes progressivas, né? Ó, antigamente, gente, ele tinha umas divisõezinhas assim, ó, e eles eram chamados de óculos bifocais, porque isso era beneficiado à mão, entende? Mas hoje, com o advento dos computadores, eles conseguem fazer curvaturas complexas, né? Polimentos complexos nas lentes, né? Aí a gente chama esse óculos de óculos multifocal. Para olhar para longe, você olha por cima. Para olhar para uma distância média, você olha aqui no centro. E para olhar para uma distância longe, você olha aqui na parte de baixo, né? Então, os velhinhos usam esses óculos aí. Nós que somos belos, né? Usamos esses óculos, tá bom? O astigmatismo, ele ocorre por um problema de curvatura, tá? Não muito arredondada aqui na córnea. Você pode ter uma córnea pontuda, por exemplo, né? Não esférica, ou pode ter uma esclera com falta de arredondamento também, isso pode causar astigmatismo. Você vai ver borrado tanto de longe quanto de perto. Parece a mistura da hipermetropia com a miopia, tá certo? Então a base é essa aqui, ó. Essa pessoa, ela tem o que nós chamamos de ceratocone, né? Que é da ideia aí do astigmatismo, né? De uma maneira mais particular, né? Onde você tem uma córnea um pouco acentuada, tá bom? Vocês sabiam que coçar os olhos pode gerar um ceratocone, um astigmatismo em você? Porque a gente, quando está coçando os olhos, a gente faz logo um martelinho assim com o dedo, né? E a gente fica lixando a nossa córnea, ó, tá? Então, muita coceira em olho, gente, você tem que procurar um oftalmologista para saber porque que esse olho coça muito. Você não deve ficar coçando os seus olhos, tá? Isso pode modificar a curvatura da córnea de maneira definitiva, porque a pálpebra fica lixando a córnea, tá? E quando você tem isso aqui, ó, a sua córnea fica oval, ela vira uma elipse. E a elipse, pessoal, ela tem vários pontos focais, ó. Você focaliza antes e focaliza depois, mas não focaliza muito bem em cima da retina, né? Isso vai gerar a visão borrada para longe e para perto, né? Esses focos fora do lugar por conta da falta de esfericidade nessa córnea, tá certo? Se usa lentes cilíndricas, também conhecido como tóricas, né? Não são lentes esféricas para quem tem astigmatismo, tá bom? A receita do astigmata tem que vir isso aqui preenchido. O astigmatismo pode ter tendência míope ou tendência hipermétrope, ele pode, tá? Então ele tem aqui um sinal negativo porque essa pessoa tem um astigmatismo com tendência mais míope, né? São muitos tipos de astigmatismo, então a gente está aqui só mostrando a ideia básica. O que você precisa saber? A lente é cilíndrica e a pessoa vê ruim de perto e vê ruim de longe, no básico do astigmatismo, tá certo? E vai vir preenchido o eixo, ó, eixo de astigmatismo, né? Porque essa córnea oval, ela pode estar assim no teu olho, pode estar assim, pode estar em pé, e isso tem ligação com o eixo do astigmatismo, que tu vai precisar colocar, a lente que tu vai precisar colocar precisa estar orientada dentro da armação do teu óculos, tá? O estrabismo, gente, é a falta de alinhamento dos eixos ópticos, né? A pessoa está forçando aqui para simular o que seria um estrabismo. A pessoa que tem estrabismo,
ela vai ver normalmente, a maioria delas, né, se não for muito brusco o estrabismo. As pessoas pensam que a pessoa vê imagem dupla, não é bem assim. Ela vê a imagem fora do lugar. Por exemplo, praticar tirar o alvo não é uma coisa muito aconselhável, tá? Porque a imagem vai ser montada com desvio nos olhos, né? Porque um dos olhos está com falta de alinhamento. Todos nós temos um pouquinho de estrabismo, é normal. Ninguém tem os olhos perfeitamente alinhados, né? Mas quando ele é muito brusco, aí ele pode manifestar falta de precisão na visão. Existe tratamento fisioterápico e existe também cirurgia, mais indicada na parte inicial da vida, né? Na região ali da infância. A lente que se usa é a lente prismática. Por quê? Porque vocês estão lembrados que o prisma causa desvio na luz. Você precisa desviar a luz, né, para entrar de maneira correta no sistema óptico, né? Então essa lente ela dá essa compensação para quem tem o estrabismo, né, para conseguir montar a imagem onde realmente deve, para realizar operações de precisão, por exemplo, né? E finalmente nós temos o daltonismo. O daltonismo refere-se à dificuldade que nós temos em ver cores, basicamente. Porque os cones são responsáveis pela visão colorida. Nós temos 3 grupos de cones, chamado de RGB. Red, Green, Blue. Tudo que nós vemos são misturas de vermelho, de verde e de azul, gente. Quando a gente tem ausência de um desses grupos, de 2 deles ou dos 3, aí você tem vários nomes para os daltonismos, tá? Deuteranomalia, protanomalia, né? Dependendo do grupo que você tem ou das associações de grupos que você tem deficiência. Defeito genético mais espalhado na população masculina, né? E a pessoa vai deixar de ver cores. Existem testes, né, para você saber se você tem daltonismo. A pessoa que tem um daltonismo aqui, que é a protanomalia, né, ela pode ter dificuldade aqui de ver essa letra A, porque esse vermelho vai ficar meio esverdeado para ela, né? Agora, a pessoa que tem daltonismo vai resolver o cubo mágico de maneira mais rápida, né? Porque esse vermelho parece com esse verde, tá vendo, ó, né? Eu acredito, se eu não me engano, o nome é a protanomalia, que faz essa confusão, né? A pessoa tem dificuldade de ver o vermelho, mas o azul ela vê normalmente, né? Ela vai ver aí essa tonalidade aí normalmente, tá certo? Então tem os nomes, tá? A gente da física não decora esses nomes, não memoriza, basta saber que é o daltonismo, que é o defeito genérico, né? Aí especificamente tem vários tipos de daltônicos. Os daltônicos são orientados a entender os semáforos de maneira de posição e não de cores, né? A posição de cima você para, na posição de baixo você segue, porque para eles, ó, o semáforo vermelho e o semáforo verde podem ficar exatamente aí iguais, né? E alguém que porventura possa estar assistindo o Partiu Medicina pode ter um daltonismo, né? E vai sentir um pouco de dificuldade nessas telas finais que eu estou a fazer aqui. Então é isso, gente. Pratica bastante essa aula, assiste de novo, repete os trechos aí, tá bom? Memoriza aquelas 2 equações para míope e para hipermétrope, e que é a mesma para presbíope, e sucesso!